O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe pertence será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Ó Senhor. Diácono Nil, irmãos e irmãs. Este período do ano, refletimos sobre os novíssimos. Já na semana passada, hoje também, e no início do tempo do Advento. E quando falamos novíssimos, falamos de morte, julgamento, céu, inferno e purgatório. São os temas presentes na liturgia de hoje, sobretudo na segunda leitura e no Evangelho. E a partir dessas leituras,
temos uma certeza. Deus preparou um lugar bom para todos nós, que é o céu. Uma segunda certeza: logo após nossa morte, seremos julgados. Mas permanece uma dúvida que gera para nós uma certa apreensão. Quando será a nossa morte? E isso nós não sabemos. Vamos aos textos. Começando pela segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos abordar algumas imagens presentes nesta leitura. Primeiro, a comparação do dia da vinda do Senhor, do dia do nosso julgamento, com um ladrão. E até que enfim uma parábola de Jesus que nós entendemos. De ladrão a gente entende. Então, a comparação feita por Jesus nos leva a perceber que esse dia ele vai chegar de forma sem que percebamos. O ladrão chega assim. Não percebemos, de repente está ao nosso lado. Levamos um susto. Ele leva algo que nós temos. No caso da palavra, o dia do julgamento não irá tirar algo de nós, mas irá definir o nosso destino eterno. Para onde iremos passar a eternidade? Não é se teremos uma eternidade ou não. Teremos uma eternidade, mas aonde será a nossa eternidade? Junto de Deus ou distante de Deus? Depois, esse dia virá como que de noite. O momento da distração, do sono profundo. Então, essa imagem de que quando não estivermos atentos, virá o dia do julgamento. Não dormir para não ser surpreendido. Na prática, seriam distrações da vida. Realidades que podem até serem boas, mas que podem tirar o foco do que realmente é importante. Se sabemos que esse dia virá, e virá sem que a gente perceba, sem que saibamos quando importa estar vigilante e não perder a atenção com realidade menos importante. Permanecer vigilante, portanto, podemos considerar 3 realidades para nos ajudar a permanecermos vigilantes. A primeira, afastar-se de todo pecado. O pecado nos afasta de Deus. E aqueles que, ao morrerem, estiverem em pecado, escolherem o pecado, passarão a eternidade juntos de Deus. Se escolheram em vida estar distantes de Deus. Então, a primeira realidade que temos que ter atenção é o pecado na nossa vida. Por vezes vemos as pessoas se prepararem para a confissão e fica claro, muitos não têm consciência de pecado. Por quê? A consciência já se acostumou com erros e já tem dificuldade de distinguir o que é certo do que é errado. E aí já não percebe mais as faltas. Vemos claramente isso em muitas confissões.
uma consciência já como que anestesiada pelo pecado. Então, a luta contra o pecado. O segundo aspecto, sabermos equilibrar bem nossa vida e hierarquizar as nossas tarefas. Todos temos muitas coisas por fazer, todos temos muitas responsabilidades, mas essas responsabilidades precisam estar organizadas em uma hierarquia, e Deus precisa ocupar o topo dessa hierarquia, porque o mandamento orienta que nós o amemos acima de tudo. E nem sempre Deus e a fé ocupam o topo de nossas prioridades. Quantos dias passam em branco que nós nem bem lembramos de Deus, que não separamos um tempo para a oração? Terceiro aspecto, intensificar as ações ligadas ao amor, a Deus e ao próximo. Porque a síntese dos mandamentos é o amor, e seremos julgados sem dúvida alguma, sobretudo pelo amor. Pelo amor praticado. E digo, um amor que se manifeste de modo concreto. Não basta dizer, eu amo a Deus, eu amo o próximo. As suas ações, as nossas ações precisam manifestar o nosso amor a Deus e ao próximo. Vamos agora olhar algumas imagens do Evangelho. O patrão chama seus empregados e distribui seus bens. Dá então os talentos conforme a capacidade de cada um. Então, a questão não é receber mais ou menos talentos, porque cada um recebe conforme a sua capacidade, diz o texto. A questão é o que fazer com os talentos que recebemos. Essa é a questão. Vamos então entender o que é o talento. Talento é uma espécie de moeda romana que o valor tornou-se sinônimo de um dote pessoal e que cada um é chamado a fazer frutificar. Uma moeda de alto valor, equivalente aproximadamente a 500 quilos de prata cada talento. O talento é a nossa vida toda, o que temos, o que somos, nossas habilidades. E sabermos que os talentos que temos, a vida que recebemos, tudo que temos e nossas habilidades vieram de Deus. Depois, a viagem. O patrão então distribui os talentos e vai para uma viagem e demora muito tempo, diz o texto. E essa duração da viagem do patrão é como que a duração de nossa vida. Nos concedeu os talentos e agora então nós o administramos ao longo de nossa vida. Que, repito, não sabemos quanto tempo, porque o patrão não avisou quando retornaria. E aí ele volta, é uma certeza a volta dele, e a volta dele é a prestação de contas, a volta dele é o nosso julgamento. E aí o texto apresenta dois tipos de administradores, dois tipos de servos, o bom e o mau. O servo bom é aquele que soube multiplicar o que recebeu. E para nós, católicos, para a nossa doutrina,
diferente talvez de outras explicações para nós e para a Sagrada Escritura. Os talentos se multiplicam quando eles são divididos. Eles crescem quando são partilhados. Eles crescem quando são colocados em comum. Assim crescem os talentos. Porque assim é o amor. O amor cresce quando o amor é partilhado. Na prática, podemos pensar em realidades bem concretas. Na nossa comunidade, a colaboração financeira que ajuda a manter a igreja. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda menos. E quem não pode, não ajuda. Mas todos usufruem do mesmo modo da comunidade. E aqui já experimentamos uma partilha concreta. Ainda na caridade para com os necessitados. Esse final de ano, todas as nossas igrejas aumentam ainda mais aquilo que já fazem todos os meses. E certamente precisam de uma mobilização maior também da comunidade. Aqui a pastoral da criança, tem crianças serem apadrinhadas, também na matriz de São Gonçalo. Os vicentinos fazem algo a mais nesse período, precisam do empenho, da colaboração. Também na inserção pastoral, porque a minha vida, o tempo, os talentos, as habilidades, isso também precisa ser partilhado. E esse é um ponto que insisto muito. Na matriz nós conseguimos avançar bastante nesse campo. Tínhamos 345 membros pastorais quando cheguei, e na última contagem, ano passado, tínhamos mais de 850. Por quê? Porque eu trabalho insistentemente conscientizando o leigo de que a vida dele precisa ser partilhada. E partilhada em todas as realidades onde ele se encontra. E sobretudo na sua comunidade paroquial. É muito bom ser servido, mas é melhor ainda servir. Então, temos muitos na igreja que ainda preferem só serem servidos. E se acostumaram a somente serem servidos. Mas aqui é um espaço que você é responsável por colaborar e construir com o seu tempo, com a sua habilidade, com o seu conhecimento profissional, para que por meio também do seu conhecimento profissional possa colaborar para a evangelização na igreja. E aí, o servo bom, o servo que aprende a partilhar os talentos, desse modo fazê-lo multiplicar, esse então escuta do seu patrão: vem participar da minha alegria. Ao término de sua jornada, ao término do seu trabalho, tendo multiplicado seus talentos, vem participar da minha alegria. É o destino eterno, feliz, é o céu. Para aquele que foi um servo bom e fiel. Mas também temos o servo mau. E o servo mau e preguiçoso, olha só, né? O servo preguiçoso é o que guardou para si o que recebeu. A vida, os bens, as habilidades, o tempo, guardou para si. Guardar para si é uma atitude que está na contramão do amor. Se o amor é partilhar, guardar para si, então, é o egoísmo. O servo mau e preguiçoso é o egoísta, que só pensa em si, na sua comodidade, na sua tranquilidade,
no seu bem-estar. E o servo mau, então, lhe é tirado tudo o que tem, e ele vai para a escuridão. Na primeira leitura, na segunda leitura de Tessalonicenses, falava do servo da luz, do servo das trevas, dos filhos das trevas. O servo mau vai então para a escuridão, o lugar da ausência de Deus. Diz o Evangelho: ali haverá choro e ranger de dentes. É o inferno, é a tristeza eterna depois da morte. Amados, escutar essa palavra deveria nos estremecer, deveria nos deixar inquietos por percebermos que não nos empenhamos tanto em sermos um servo bom e fiel, em percebermos que corremos o risco de uma eternidade de tristeza e sofrimento. E quantas vezes já ouvimos palavras como essa, e parece que o nosso comportamento não muda. Defeitos que sabemos que temos, continuamos alimentando. Mudança que temos certeza que precisamos empreender em nossa vida, continua na espera. Mesmo sabendo que nós não temos a noção do tempo que temos, deveríamos sair dessa Eucaristia ansiosos por uma confissão, ansiosos por entregar a Deus as nossas misérias e começar um tempo novo em nossa vida. Mas não apenas nossa consciência anda anestesiada, os nossos ouvidos andam obstruídos, e parece que não temos escutado direito a palavra de Deus. Essas leituras abordam os temas dos novíssimos e nos deu orientações concretas e importantes, para que nenhum de nós sejamos surpreendidos. Portanto, é urgente para todos nós a nossa conversão. Já sou convertido, padre. A conversão dura enquanto durar o tempo de sua vida terrena. Temos muito trabalho a fazermos em nossa alma e nosso coração. Não podemos descansar. Que essa leitura de hoje possa encontrar acolhida e possa ser traduzida em ações concretas de mudança de vida. Termino como Jesus terminou muitas de suas falas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.